Fala galera, começa hoje mais um Ganhar Nerd, mais um videocast da internet brasileira. Hoje eu tô aqui com o Fábio Gama e com o Márcio Gama. Hoje a gente vai passar um pouco sobre a história do grande Batman, o personagem da DC, que é famosíssimo por toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele representa em questão de bilheteria, em questão de gibis também. Vamos falar um pouco sobre as famosas histórias dele, sobre criação, sobre o que ele representa para os nerds de hoje. Vamos lá galera, o que vocês acham do Batman? Vamos falar um pouquinho pra galera aí de toda a criação. Como é que foi o processo de criação do Batman? Eu acho que basicamente é importante começar com a origem do Batman, né? Que todo mundo conhece. Sim, é aquela questão, né? Pergunta pra qualquer pessoa, por mais que ela não tenha lido histórias em quadrinhos, ele sabe a origem do personagem, né? O que todo mundo sabe. Menino, viu os pais serem assassinados e dali ele decidiu, num beco, na cidade de Gotham City, dali ele decidiu que ninguém ia passar por o que ele passou. Essa é a história que a grande massa do público sabe. Agora, o que a gente vai tratar aqui? Um pouco das minúcias, o processo de criação, as grandes sagas. Então vamos falar um pouquinho disso para aquelas pessoas que querem se aprofundar um pouco mais no personagem, que é um personagem espetacular, fantástico, para que elas possam, né, se aperfeiçoar no estudo desse ser. Sim. Isso é um ícone da O ícone da cultura pop, né? Fábio, o que você tem pra falar pro pessoal sobre o processo de criação do Batman? Como que foi, como é que Bob Kane criou a parte conceitual de todo o personagem? Se teve a ajuda de alguém, como é que foi isso aí? O Batman foi criado lá em 1939, a pedido dos executivos da DC, que ficaram assim muito contentes com o sucesso do Superman, que tinha sido criado no ano anterior, em 1938, e aí encomendou lá para os artistas, né, jovens e tal, eles criam personagens. E a ideia principal era que eles queriam personagens assim, diferentes do Superman, que fossem um complemento, contraponto, etc. Aí o Bob Kane acabou tendo a ideia de criar um personagem baseado num morcego, né? Ele já tinha um nome, era Batman. O primeiro sketch do Batman desenhado pelo Bob Kane era bem diferente do que a gente conhece hoje. Era o Robin, né? O Bob Kane tinha desenhado um personagem loiro de cabelo de fora, ele só tinha uma máscara, tipo a máscara do Robin, usava um colante vermelho, as asas eram tipo asa delta, numa forma de morcego também, que não se retraíam, quer dizer, era duro, tal, ele não conseguiria fazer. Se correr atrás do bandido no beco. E Batmóvel esquece, né? Segura, até o vento segura o cara, não consegue correr a alta velocidade. Entrou no carro num carro, passa na porta, cai pra trás. Como é que eu vou entrar no carro? Outro detalhe é que esse Batman, o primeiro Batman criado pelo Bob Kane, ele não tinha luva, né? Ele tinha uma camisa como a do Superman, terminava aqui no punho, e a mão dele ficava de fora, né? Que era um detalhe que futuramente o Bill Finger, que era um amigo ali, um colega do Bob Kane, sugeriu, falou, o Bob Kane falou, Bill, vem aqui na minha casa porque eu tô com um personagem, eu quero que você me dê algumas sugestões. E aí o Bill Finger foi lá e começou a perceber esses absurdos que tinha no personagem, né? Primeiro, O cara vai combater o crime, o primeiro a ser preso é ele, porque ele é o que vai deixar o rastro, né? Primeiro, se é um personagem para assustar, ele tem que ter um tom mais fúnebre, né? Mais sombrio. Então põe um cinza aí, cara. Outra coisa, se é pra remeter ao morcego, põe um capuz nele, com as orelhinhas do morcego e tal. Uma capa. Não essa coisa. Maleável. Troca a asa de dragão e bota a asa de capa de morcego. E por favor, põe luvas no personagem, porque na primeira intervenção dele, ele ia deixar registrado lá as digitais e ia ser identificado no primeiro ato. É interessante que o Batman realmente ele veio como sendo assim todo o oposto do Superman, né? O Superman era um ser da luz, né? Um herói sem máscara, super agia à luz poderoso, do dia. que agia à luz do dia, alienígena, né? Colorido. Teve uma infância, apesar de ter vindo de crime, mas foi criado por uma família tradicional do meio oeste americano. Uma infância saudável. Feliz. O Superman não teve um trauma, né? Que o levou a ser um combatente do crime. Já o Batman não, ele é totalmente o oposto. Ele é sombrio, obscuro, violento, age na noite, certo? Uma vez Traumatizado. Sim. E acima de tudo é humano, né? Ele é frágil, ele tem as limitações que todo ser humano tem. Eu acho que por isso que ele se identificou mais com o público do que o Superman até hoje. Uma vez eu li uma entrevista de Dan Jurgens numa revista do Superman, formatinho da Grande Dan Jurgens, né? Aquele cara representou os anos 90 no gibi. Matou o Superman, gostava dele. Ele dando entrevista e ele disse, as pessoas perguntavam por que o Superman é o Superman? Porque os pais criaram.
ele para fazer o que é certo. E o Batman? Ele foi originado de um trauma. Então o que ele queria? Que ninguém passasse porque ele passou. Então são coisas completamente diferentes. Um foi forçado a fazer. Ele se sentiu na obrigação de deixar que ninguém passasse por aquilo. O outro não, ele simplesmente quis fazer bem. Foi uma escolha dele, né? Não foi... Assim, tratando um pouco mais da parte do Bill Finger, ele foi injustiçado, né? Junto à DC Comics, ele passou por algumas injustiças de não ter seu nome acreditado na cocriação do Batman. Até hoje, vocês podem falar disso. E o que mais ele representou dentro da DC Comics? Bem, o Bill Finger, eu acho que é o artista mais injustiçado da história de toda a criação, da criação artística. Porque ele praticamente criou o Batman. Ele criou o Coringa. O Batman é assim hoje graças a Bill Finger. Exatamente. Além dele ter, graças a Bill Finger. Além dele ter sugerido o uniforme do personagem, o tom sombrio do personagem, ele foi responsável pelas primeiras histórias do Batman. Né? Ele que escrevia, o Bob Kane só chegava e desenhava. E sem contar que ele criou toda a galeria. Ele inventou... Bill Finger. Esse homem Bill Finger, ele nunca apareceu como criador do Batman, muito menos como co-criador. Ele criou Gotham City, ele criou o nome Bruce Wayne, ele inventou, ele co-criou praticamente todos os vilões da galeria de vilões do Batman. Pinguim, Mulher Gato, Coringa. E ele escreveu as revistas do Batman por mais de 30 anos. Ou seja, o que o Batman é hoje, a gente só pode dever ao Bill Finger. Bob Kane teve a ideia, é claro, né? A ideia vale bastante, né? Mas eu acho que o Bill Finger merecia pelo menos aí 40% no mínimo dos créditos do personagem, porque ele foi essencial. E você puxando um pouco da parte de polêmicas que o Batman teve no decorrer da história dele, qual uma que você consegue acentuar pra galera em uma polêmica assim que meio que desestruturou o personagem no decorrer da história? Algo que, assim, eu tenho conhecimento da questão do nome, que voltaram o nome dele pra público homossexual, esse tipo de coisa, o relacionamento dele com o Robin. O que vocês podem falar um pouco disso aí? Isso aí tem a ver muito com as fases do Batman, né? O Batman, ele é um personagem que a gente sabe que o Batman tem as facetas sombrias, né? Ele é praticamente um personagem de terror em algumas histórias, né? O Batman, o Dia das Bruxas, né? Sim. Tem os filmes do Tim Burton, que são filmes praticamente daquela escuridão que o Tim Burton é característico, né? Da bizarrice, né? Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. E o Batman é um personagem de desenho animado que as crianças adoram e fazem festa de aniversário com figuras do Batman por todo lado. Interessante, né? Não é? Pegar um personagem que teve os pais mortos, é um louco vestido de morcego, e você bota o meu filho, eu bato A festa do Batman. festa do Batman. Todo mundo tá feliz, as crianças todo mundo. felizes. Então, o que acontece é que essas facetas do Batman são decorrentes de fases que ele passou ao longo desses 75 anos do personagem. O Batman começou, como a gente sabe, como um personagem sombrio, violento, bruto. Vingador, matava. Uma lenda urbana, ele matava boa parte dos vilões com quem ele combatia. Né? Ele agia nas sombras e solitário, obcecado como ele é na maioria das mídias. Né? No cinema, por exemplo, ele tem essa faceta tipo obcecado, violento, obscuro, de poucos amigos. Nos anos 40, com a aparição do Robin, o Batman ficou muito mais suave, né? Ele tinha um personagem para interagir, o Menino Prodígio era todo colorido, né? Era um contraponto à figura sombria dele. Isso. E as histórias acabaram se perdendo ali logo na primeira década, né? A gente sabe que Gotham City era toda iluminada, quem lia aqueles gibis dava a impressão de que Gotham era a cidade perfeita. E isso fere o que Frank Miller sempre falou. O Batman, ele tem que ter um motivo para ser Batman. A cidade tem que ser um caos, crimes à torta e à direito, polícia corrupta. A necessidade do Batman tem de haver para o personagem fazer sentido. Sim, e aquela Gotham dos anos 40, 50 também, cara, era um paraíso. O Batman Estacionava o Batmóvel. O Batman pegava um saco de presente e entregava para as crianças como Papai Noel. Ele andava com roupa do Batman como se fosse o Bruce Wayne. Ele saía de casa de manhã vestido de Batman. Vocês imaginem um sujeito vestido de morcego andando na rua. O que você vai fazer com um sujeito desse? Chacotar, eu vou dar risada na cara dele. Não, seria um palhaço, né? É o famoso palhaço. E foi nesse período que surgiu o seriado do Adam West?
Seria nos anos 60. Foi nos anos 60. Foi numa fase em que o Batman... Foi decorrente dessa saída de trajetória dos gibis? O que ocorreu foi a questão voltando um pouco, né, nos anos 50, que teve a questão da publicação do livro A Sedução do Inocente, onde o escritor ele coloca essa relação entre Batman e Robin como uma coisa promíscua, né? Uma coisa quase homossexual. E aí é onde é instaurada aquela questão da censura aos quadrinhos, né? Os quadrinhos lá dos anos 50, eles tinham, depois desse livro que foi em 54, os quadrinhos tinham um selo de aprovação de uma espécie de organização que cuidava dos quadrinhos. E as histórias do Batman que já estavam ruins, cara, que nem falei pra você. O Batman não tinha o que fazer, ele só era um palhação de Gotham. Ele era um cidadão exemplar que o comissário Gordon adorava. O Batman, o exemplo de cidadão. E com essa forçação de barra do selo, que os caras tinham que evitar botar o Batman segurando uma arma ou agredindo um bandido, os roteiristas começaram a pegar pesado. O que tinha que fazer com esse sujeito? Né? Eles pegavam o Batman e simplesmente deram um foguete pro Batman, né? E o Batman ficava fazendo viagens interplanetárias. Foi um período sci-fi. O Batman pegava o Robin e saía para passear pelo espaço. Em busca de alienígenas porque pra dar umas pancadas. Porque a gente sabe alienígenas não tem problema bater. Porque a gente sabe que no final dos anos 50 e nos anos 60, a ficção científica tava Florando, você tinha Star Trek, né? Tinha o Perdido no Espaço, Sim, né? Então assim, foi um período em que os caras levaram isso pro gibi do Batman e não combinava, né, meu? O Batman não é um personagem personagem sombrio urbano, de repente tá no cosmo aí, tá né? no cosmo, tá enfrentando alienígena, tá viajando no tempo, e isso degringolou. A série de TV veio em 66, Deu um novo fôlego, né? Deu um novo fôlego, porque assim, a série durou 3 anos, foi um sucesso nos 2 primeiros, porém no último ano a série caiu de audiência E drasticamente. eu te pergunto, aquele era o Batman? Aquele não era o Batman. Exatamente. Mas Para o aí eu pessoal dos retorno anos com 60 você. sim, né? Para o pessoal dos anos 60 sim. O Batman sombrio, cara, ele só existiu pelo quê? Por 2, 3 anos. O Batman do Bob Kane mesmo. O Batman que é o Batman que a gente vê no cinema. 39 a na maioria das 41 vezes. mais ou menos. Então, com a queda da audiência, o gibi do Batman também afundou. Ali nos anos 50, 60, praticamente quase foi cancelado. A DC teve que fazer uma medida ali de contingência para elevar a popularidade do personagem. E isso aconteceu contratando 2 caras muito bons. Um editor também muito comprometido, que era o Julius Schwartz. Chamaram o Dennis O'Neil para escrever as histórias do Batman e o Neil Adams para desenhar. Aí o Batman virou o Batman. Para tanto que o layout, né, o desenho do uniforme do Batman, essas coisas, é a referência até hoje, né? Orelha pontuda, você muda um pouco a coloração, porque o uniforme dele é mais sombrio, é mais preto, né? Mas na época era a cueca azul, a capa azul, né? Sim. Mas o desenho em si, máscara, orelha, foi quando a elipse foi criada. A elipse apareceu. A elipse em torno do morcego, a elipse amarela, que ficou, né, muito tempo até meados aí. A elipse apareceu um pouquinho antes, porque no seriado já tinha elipse, então Sim. acho que apareceu um pouquinho antes. É baseado naquilo ali. O Batman do Neil Adams, ele é mais alto, mais esguio, as orelhas mais pontiagudas, né? As histórias são mais sérias, o lado detetive dele é mais O lado aflorado. lutador. O lado lutador, ele enfrenta adversários à altura dele. Um deles é o Ra's al Ghul, que surge justamente na fase do Neil Adams, né? E aí o Batman vira o Batman. Aí é o detetive. Tanto que é assim que ele é Ele chamado é pelo chamado- Ra's. É o mascarado. O cruzado embuçado. Entrando agora no arco dos anos 80 do Batman, ele tem algumas revistas que ficaram marcadas na história aí como um dos melhores arcos do Batman nesse período. Tá aqui, a gente pode mostrar algumas delas, os 3 mais famosos são o Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1 e a Morte do Robin, que essa capa aqui tá meio detonada, mas não liga não, que é coleção antiga. Vamos falar um pouquinho do Cavaleiro das Trevas primeiro, que foi a primeira de todas. Qual que é o enredo dessa história? O que você pode dizer pra pessoa falar, eu preciso desse gibi, porque é muito louco. Esse, pra quem quer conhecer o personagem, é leitura essencial. Você pega o Cavaleiro das Trevas, que foi daquela pós-fase, né, dos anos 70, onde teve essa que a gente comentou, de Neil Adams e Dennis O'Neil. E aí Frank Miller ele vem para dar um up assim no personagem, né? O enredo da história, resumindo um pouco para o pessoal que quiser ler. Quem quer ler, leia, porque é espetacular. Você pega um Batman já num futuro alternativo, né?
onde ele já está com 60 anos, há 10 anos ele não é o Batman, e Ele usa um bigode. ele tem um bigode, pra você ter uma ideia. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ele tá naquela fase, assim, ele tá melancólico, porque vendo essa revista a gente consegue ver que quem existe é o Batman. O Bruce Wayne é uma mera casca. Sim. A essência do ser humano ali é Batman, não é Bruce Wayne. Ele tá ali fadado a ter aquela vida de coisinhas, aposentado, fala com o prefeito aqui, ele tem uma amizade profunda com o comissário Gordon, e você vê um cara assim amargurado, que ele vê o mundo inteiro indo pro buraco. Você vê muitas metáforas, né, a respeito de como era o mundo naquela época, a Guerra Fria. Então ele vê o mundo indo pro buraco, ele não tá podendo fazer nada e de repente, bum, ele bota aquele monstro pra fora e aí leiam porque a leitura é nota 1000 essa revista. Trabalho de Frank Miller na época, nos grandes tempos de Frank Miller, quando ele escreveu além do Cavaleiro das Trevas, o Demolidor, né, com A queda de Murdoch, com o Dave Mazzucchelli desenhando, é um dos trabalhos áureos. Aí você vê, inclusive, a fodacidade do personagem ali, ele com 60 anos e ele fazendo mil peripécias. Você vê que o cara é acima da média mesmo. Nesse gibi ele nota que ele precisa voltar a ser o Batman porque Gotham City tá no inferno. Ah, não, o mundo tá indo pro buraco e ele tá ali. Tá dominada por uma gangue, né, Dos de mutantes. jovens que se denominam mutantes, fortemente armados, e o Batman, vendo aquilo ali, ele fala, puta, preciso voltar à ação. É um estado de terror, né? Os caras mandam vídeos pra televisão falando que vai matar o comissário, matar o prefeito e ninguém faz nada. E a força policial não tem como conter, porque aquela rebeldia da juventude, todos os jovens se espelham no líder mutante, e o que ele fala é lei, e ali é o pânico, é o caos. E ele, cansado daquilo, ele... E logo após o Batman derrotar o líder mutante, né, que é o líder da gangue, os asseclas do líder dos mutantes passam a adorar o Batman e falam, poxa, a gente vai fazer justiça em nome do Batman. E aí fode tudo, né? Porque a partir do momento que o Batman começa a aparecer, porque os super seres naquele universo, eles sumiram, né? Ninguém sabe onde está. E aí vem a ordem da Casa Branca para darem um jeito no cara, e vocês têm que ler quem vai tentar dar um jeito no cara, quem que vai lá, porque é um dos melhores embates entre dois personagens do universo da DC Comics. É espetacular. Falando de Dave Mazzucchelli, o Márcio chegou a comentar, a gente vai falar um pouco do Batman 1. Foi escrito por Frank Miller e desenhado pelo Dave Mazzucchelli. E nesse gibi, ele foi retratado o período em que o Batman teve seu primeiro ano de ações nas ruas. Fala um pouco de como ele estruturou a parte mental e como que foi as primeiras ações dele. Como é que foi isso aí? Bem, esse gibi aqui, como você falou, foi escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo Dave Mazzucchelli, que tem um desenho fantástico. A arte dele A narrativa dele é espetacular. A narrativa dele é espetacular, parece que está assistindo um filme mesmo. E conta ali o primeiro ano de Bruce Wayne como Batman. Não fala do treinamento, não fala das viagens que Bruce Wayne fez ali por 12 anos, né? Sim, foram 12 anos, ele saiu, conta na revista, num quadrinho, que ele volta aos 25 anos depois de 12 anos fora, ou seja, ele dos 13 aos 25 ele esteve por aí, só que não aborda isso na revista. Aí o Christopher Nolan no Batman Begins abordou isso de uma forma interessante, né, onde ele esteve com a Liga das Sombras. Não há ainda uma história com relação ao como foi o treinamento dele nesse período que ele esteve fora. Há algumas revistas que mostram que ele treinou com Kane, com Lady Shiva e com vários outros grandes lutadores da DC. Inclusive, até a voz que o Christian Bale criou é originada do Batman 1. No Batman 1 tem uma cena que o fala... Batman descreve que ao atacar assim um grupinho de ladrões que estavam roubando um apartamento, ele disse que ele rugiu tão alto que assustou os caras e os caras até desequilibraram, quase caíram lá da sacada. O Christian Bale andou lendo as revistas antes de fazer o filme. Nessa revista, o Bruce Wayne, então, como o Márcio falou, ele chega, o comissário Gordon simultaneamente também está chegando em Gotham naquele momento, ele vem transferido de Chicago, e o Batman começa a experimentar as ruas. Ele sai, tem uma cena que ele sai, põe um gorro na cabeça e sai para ver como é que é. Faz uma cicatriz no rosto, né? Faz uma cicatriz para não ser reconhecido. E aí ele entra no embate com um grupinho lá de marginais. E aí ele percebe que ele precisa assustar os criminosos, porque senão todo mundo vai pra cima dele. Tem uma cena que ele é esfaqueado por uma menina de 10 anos. Aí ele pensa assim,
Chamou uma menina de 10 anos, veio e me esfaqueou. E menina essa que, se aí prestar atenção, ler a história, você vê que ela trabalha com Selina Kyle, que era uma prostituta. Você vê a visão que Frank Miller tinha na época a respeito dos personagens, da formação dos personagens ali. Então é uma revista. O comissário Gordon chegando, falando: eu vim pra esse inferno, trouxe minha família pra esse inferno, a mulher dele grávida, sem condição de sobrevivência. primeiro filho, uma polícia corrupta, é o Batman lutando contra as gangues e o comissário Gordon contra a corrupção na polícia. Então São perca a oportunidade de ler, busca isso aí em qualquer espetacular. loja especializada de gibis aí, quadrinhos, e corre atrás do Batman, não vale a pena. O terceiro e último gibi que a gente tem pra recomendar pra vocês é A Morte de Robin. É a morte do... como é que é o nome dele mesmo? segundo Jason Todd. Jason Todd, exato. Esse Jason Todd, ele tinha um histórico meio de rebeldia, foi pego tentando roubar as rodas do Batmóvel e no final o Coringa sem dó explodiu ele e mandou pelos ares. Primeiro ele espancou, né? Espancou com um E pau, depois pé de cara, deixou arrebentou amarrado o pé. pra morrer Pé com a de cara. explosão. Esse personagem de Jason Todd, ele já não estava no gosto do público já há muito tempo. Ele era rebelde, ele desobedecia o Batman, ele queria agir sozinho, né? E aí Foi até uma votação, né? foi feita uma votação, um censo lá entre os fãs para decidir se esse personagem deveria morrer ou sobreviver, né? Claro que, todo mundo falou, mata o cara, Mata esse desgraçado aí. é um garoto muito insuportável. No próprio gibi da história da morte dele, ele tá insuportável, assim, ninguém deu uma chama de esperança para aquele personagem. É muito ruim. E aí ele acaba morrendo e causa um trauma no Batman dali pra frente, né? Pra tanto que ele num quadrinho, o Batman fala: não quero mais ajudantes. Não quero mais. E assim, só pra conta de curiosidade do pessoal, pode ser que tenha essa curiosidade. Depois que aconteceu a morte do Jason Todd, quanto tempo depois foi esse ato de sem Robin? Vocês têm essa informação? Questão de 2 anos? Não faço muita ideia de quanto tempo. Eu sei que para digamos, justificar um novo Robin, eles incrementaram nas histórias do Batman, né? Veio o Tim Drake que investigou e acabou descobrindo que Bruce Wayne era o Batman. E aí tem nos quadrinhos você vê dizendo que o Batman ficou mais desatento, mais violento. Ou seja, o que fazia ele ter aquele caráter, toda a fodacidade dele, ele tinha que ter uma coisa pra contrabalançar, porque senão ele ia virar um psicopata, né? Como era em 1939, que ele matava todo mundo. Haja trauma, hein? Morre mãe, morre pai, morre o parceiro de... Fazendo uma comparação, eu acho que o Robin é para o Batman assim como a Lua é para a Terra, né? Porque se você tirar a Lua da órbita da Terra, a Terra passa a girar velozmente, os dias passam a ter 16 horas, então quer dizer, eu acho que essa é uma comparação. O Robin, ele dá ali uma sustentabilidade para o Batman, equilibra mais a mentalidade e as ações do Batman. Apesar que se você for parar pra pensar, digamos assim, levar para o universo real da coisa, né? É um louco, né? Porque ele pega e traz os moleques de 12, Filho de outras 13 pessoas. anos. O Tim Drake, por exemplo, ele não Tinha, é órfão. tinha pai e mãe, morreu um tempo atrás nos quadrinhos aí, os pais agora. Mas depois do 952 eu parei de acompanhar, não sei como é. Mas tanto no 952 o Tim Drake nunca foi Robin, né? Ele foi Robin vermelho direto. Mas louco, né? Porque o cara sai por aí pulando telado, enfrentando tudo quanto é tipo de psicopata louco, porque em Gotham tem a melhor galeria de vilão. O Batman tem a melhor galeria de vilões dos quadrinhos. Você pega realmente. Coringa, Pinguim, Espantalho. Charada, Espantalho é muito louco. Espantalho, que é, puta, um cara fodão. Espantalho, sabe? E você pega e bota um moleque de 12 anos pra combater esses psicopatas aí. Sabe- E ele é assim, vamos lá, parceiro. Sabe o que é mais 15 anos de engraçado? idade. Sabe o que é mais engraçado? Que Porrada todas... fraquíssimo. Sabe o que é mais engraçado? Que todas as capas em que aparece Batman e Robin, o Robin tá na frente do Na linha de Batman, frente. enquanto o Batman tá lá atrás com a capa assim se escondendo. Quer dizer, o cara é um alvo. Não, e o cara- Sempre teve e um o cara tá de Robin, vermelho ainda. O cara tá de vermelho, ele de preto lá atrás. Exatamente. É muito absurdo isso. Não, vou trazer pro universo real, não, foi criação lá em 1939. É muita negligência. Todo respeito, mas é um negligente, né? Um cara desse tem que ser denunciado aí pro juizado de menores aí, porra, maus traços. Pra terminar agora, já que o Batman tem tanto assunto aí que a gente pode explorar, por que vocês consideram o Batman um personagem tão foda? Tão cara assim que você fala, meu Deus do céu, velho. Eu acho interessante ter um personagem desse que é um ser humano, ele não tem poder nenhum, ele tem os equipamentos, Traquitânia é rico. Num universo onde tem o Superman, que porra, o cara... É Deus. A Mulher Maravilha. Você tem o Lanterna Verde.
Você tem o Flash. Você tem Ajax, o caçador de mar, que é o caralho, é Ajax. Você tem o Flash, e o cara ali, ele sendo um ser humano, ele é respeitado, e é um cara que, porra, ele fala... Então, pra você ter uma ideia O da Flash foda- morre de medo do Batman Sim. no desenho da Liga da Justiça. Você tem uma ideia da fodacidade do Não, cara? mas ele consegue, ele passa a personalidade que ninguém é o antissocial demais. Tem uma ideia da fodacidade Totalmente do cara? antissocial. O cara, em várias revistas, ele derrota o Superman. Só na estratégia. Ele, numa invasão marciana no início da Liga da Justiça de Grant Morrison, ele consegue libertar todo mundo. Superman preso, Ajax preso, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash. E só ele tá solto. E ele consegue derrotar os caras, os marcianos, só usando a inteligência. Ele é o ápice da perfeição humana. Então, é aquela questão, né? Ele é assim, ele consegue utilizar o máximo da sua genialidade e descobrir o ponto fraco da um. Várias sagas, aí uma saga muito boa que eu recomendo a leitura é Torre de Babel, escrito por Mark Waid. E onde mostra isso. Ele é tão desconfiado que ele tem protocolo para acabar com todos os super seres do planeta. Então, nessa saga aí, por exemplo, só para resumir, Ra's al Ghul toma posse disso. E aí é a merda toda, né? Ra's al Ghul detona a Liga da Justiça e fica o cara lá. Pô, você nos fudeu, né? E aí, como é que fica? Ele tem que correr atrás para poder desfazer a merda que fez. O que eu acho legal do Batman também é que eu acho que ele é o único personagem cujo alter ego não é o herói, mas sim a pessoa comum. O alter ego do Batman É o Bruce. é o Bruce Wayne. O disfarce, a máscara é do Bruce Wayne. Tem um gibi escrito pelo Ed Brubaker, que fez a saga do Soldado Invernal, onde Bruce Wayne é acusado de um crime, né? E o Batman não faz o menor esforço para tentar desvendar aquele crime. Aí o Asa Noturna chega, o Dick Grayson, a Oráculo, e falam assim: Bruce, a gente quer te ajudar, a gente quer solucionar esse crime, a gente quer livrar a força do Bruce Wayne. E aí Batman fala assim: não tem interesse. E aí eles ficam indignados e o Batman simplesmente diz assim: não existe Bruce Wayne. É na saga Eu sou Bruce Batman. Wayne assassino, que depois tem Bruce Wayne fugitivo. Duas sagas foda também. Anos 90, anos 2000, né? Cara, é fantástico. Eu acho que deve ter sentido como o Hulk se sentiria sem o Bruce Banner, né? Assim, né? Porra, vai se fuder, Bruce Banner do caralho. Agora quem manda essa porra sou eu. E um detalhe final, só pra definir a fodacidade do Batman, é o seguinte: em junho agora de 2014, a Harley Quinn, uma personagem que veio da mídia dos desenhos, ela conseguiu vender mais do que o Superman. O Batman, nos últimos anos, ele sempre tem sido o herói de editoras americanas que está sempre em primeiro lugar. E personagens do seu universo estão ali entre os 10 mais vendidos de todos os meses. Então, isso define como que ele é um personagem foda dentro do seu universo e dentro do universo comercial também. Sim. Não, e resumindo também, né, outra coisa, apesar das sagas dos anos 80 terem sido espetaculares, mas você vê a fodacidade do personagem também nas sagas posteriores, né? Você pega a saga Terremoto, onde o cara enfrenta o terremoto da cidade. Aí tem Contágio, onde ele enfrenta um vírus, o Ebola em Gotham City. Aí depois tem a Terra de Ninguém, onde o governo fala assim: essa bosta de cidade é uma merda. Abandona e tira essa bosta do território americano, não vamos mais. E ele cuidou da cidade. É a missão dele. E ele, mesmo assim, ele age na Liga da Justiça. É um Wolverine da DC. Pelo amor de Deus. Tá na Liga da Justiça. Ele na Liga da Justiça. Ele vai pro espaço. Tô falando assim, da onipresença deles. Ele tá em todas. Eu também gostei daquela saga dos anos 90 lá, aquela do morcego. Não, eu não gostei. Eu discordo. Eu gostei de Galera, envolvendo todo mundo sabe que o Batman tem assunto aí pra 30 programas, tanta história que ele tão bom é o personagem. A gente deixa pra uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no nosso canal, clique em gostei. E é isso aí, galera. Aquele abraço, cagar nerd na cabeça, é nóis. Valeu! Muito bem, tá ótimo. Ei! Tipo de gente que eu tenho que lidar. I thought my jokes were bad.